Nas duas aulas anteriores à aula passada, o tópico foi programação dinâmica. Nós vimos que os problemas que admitem solução por programação dinâmica são os problemas para os quais subestrutura ótima pode ser provada, e é interessante usar a programação dinâmica justamente para evitar o recálculo de subproblemas. Então, quando você percebe que numa solução recursiva simples estão ocorrendo recálculos de problemas menores com frequência, convém pré-armazenar a informação sobre essas soluções de maneira a não se precisar fazer esse recálculo. Muito bem. Em seguida, na última aula, nós vimos que em certos casos isso ainda pode ser feito de uma maneira melhor. Porque a programação dinâmica basicamente prossegue a partir dos problemas menores para os problemas maiores de maneira cega, ou seja, se computam as soluções dos problemas pequenos sem um conhecimento prévio de quais serão úteis na computação da solução do problema original. Isso, embora possa ser um prejuízo, um gasto de tempo desnecessário, por causa da computação repetida de subproblemas, se você não fizer isso, você tem um ganho, certo? Então, o ganho vem de você pré-computar informações que podem não ser necessárias. No preenchimento da matriz, nos exemplos que nós vimos, essencialmente todas as informações que estão ali são utilizadas, porque para que nós avaliemos um problema para preenchimento na tabela de uma certa célula, a gente olha em uma ou duas células anteriores, poderia ser mais do que isso, e da forma com que aqueles preenchimentos foram feitos, a gente vê que todos os elementos aparecem na computação do caminho seguinte. Mas quando você chega na última célula, você percebe o seguinte: o preenchimento da última célula, que me dá a solução do problema original, dependeu de algumas células anteriores da tabela. Por exemplo, duas células, cada uma das quais dependeu de duas células anteriores. E você olhando para esse conjunto de células que foram utilizadas no cálculo da solução final, você vê que você não precisou passar pela tabela toda de fato. Então, se você soubesse a priori que aquela informação a ser preenchida na última célula depende apenas de algum aspecto do problema que está caracterizado em certas células da tabela já preenchida, você poderia fazer a partir daí de volta para as instâncias pequenas, que é a ideia inversa da ideia da programação dinâmica, que começa das instâncias menores para a instância maior. Então, os algoritmos gulosos vão exatamente nessa direção. Ou seja, vamos tentar ser espertos e descobrir qual é algum elemento da entrada que deve fazer parte da solução, ou algum objeto que pode ser computado a partir da entrada que necessariamente fará parte da solução. E provado que esse objeto faz parte da solução, ele pode ser incorporado na solução e o problema fica de um tamanho menor e a gente imediatamente já enxerga indução nisso daí. Mas pressupõe que você seja capaz de provar subestrutura ótima, porque o subproblema que resta depois que você incorpora o primeiro elemento na solução final é um problema da mesma natureza que antes, e, portanto, se você quer otimizar a solução grande, você precisa garantir que ela depende da otimalidade dessa solução menor. E, além disso, provar a validade da escolha gulosa. Então, esses dois aspectos são fundamentais para que um algoritmo guloso esteja correto e possa, portanto, resolver satisfatoriamente o problema. Então, nós vamos ver um exemplo mais hoje de aplicação do método guloso para um certo problema que aparece com bastante frequência. E a apresentação que eu vou utilizar para esse problema é distinta da apresentação que nós usamos na aula passada para o outro exemplo de paradigma guloso. Ao invés de fazer primeiro a demonstração
da subestrutura ótima e da validade da escolha gulosa, nós vamos discutir como é que se chega a uma solução, vamos chegar a um algoritmo e depois vamos demonstrar a corretude do algoritmo mostrando a validade da escolha gulosa e a subestrutura ótima. Por que nós vamos fazer esse diferente do que se fez na aula passada? Veja, quando você está buscando resolver o problema, se você tem uma luz especial e se ilumina de que, puxa vida, eu já sei como é que eu vou provar a subestrutura ótima. Bom, então você faz o lema, o problema tem subestrutura ótima, demonstra, e depois nova luz e você enxerga, tem uma escolha gulosa aqui que eu consigo demonstrar que é válida sempre, ou seja, ela é uma escolha segura, então eu vou fazer a demonstração desse segundo lema e agora com base nos dois eu vou desenvolver o algoritmo. O algoritmo pode ser desenvolvido através do processo que a gente viu na aula passada. Primeiro você desenvolve uma solução por programação dinâmica, já que você provou subestrutura ótima, e depois, conhecendo a validade da escolha gulosa, você adapta esse algoritmo para que ele se torne um algoritmo guloso. Então esse é o processo que nós usamos na aula passada. Mas às vezes a gente não enxerga rapidamente como fazer a demonstração desses dois requisitos para a aplicação do paradigma guloso para um problema. E a gente começa vendo como é que o algoritmo deve funcionar, que tipo de estrutura de dados parece ser interessante para fazer parte dele, e a coisa vai tomando corpo até que você já tem um procedimento. Mas esse procedimento, por ele ser guloso, em geral ele é muito intuitivo. A gente costuma ter ideias gulosas muito facilmente. Tá? Como eu disse também no início da aula passada, projetar um algoritmo guloso não é tão difícil. A intuição ajuda muito nesse sentido. O difícil é provar a corretude dele. Então, como às vezes a gente produz o algoritmo antes de realmente ter essas provas, essa é a abordagem de hoje. Nós vamos ver que a gente pode deixar para provar depois, mas não pode deixar de provar. Ou você prova antes e desenvolve o algoritmo a partir disso, ou você desenvolve um procedimento e depois faz a demonstração para poder chamar aquele procedimento de algoritmo. Então, o problema que nós queremos resolver é um problema de compressão. Então, vocês já devem ter usado compressores de arquivos. Vocês devem saber que em determinados formatos de representação de dados existem algoritmos de compressão que são construídos dentro do algoritmo de salvamento de dados daquele tipo. Por exemplo, o JPEG tem um compressor que faz parte, essencialmente, de qualquer algoritmo de salvamento de arquivo nesse formato. A mesma coisa para vídeo, etc. E existem os compressores genéricos. Então tem os vários sabores dos zips. Né? Você tem o GZ, que é do zip, você tem o próprio zip, você tem o formato RAR e outros mais. Então, o que nós vamos ver aqui é um processo de compressão de arquivos com o objetivo exclusivamente de comprimir arquivos de texto. Então, nós vamos supor que temos um alfabeto, o arquivo de texto contém um número grande de caracteres daquele alfabeto e nós queremos encontrar uma forma econômica de armazenar o arquivo de maneira que seja rápido fazer a obtenção do arquivo descomprimido a partir do arquivo comprimido. Tá? Então, esse tópico é o que a gente chama de códigos de Huffman, é uma técnica de compressão. Obviamente, se estivermos pensando em arquivos que não são de texto, por exemplo, se estivermos pensando em arquivos binários onde a sua representação é em hexadecimal, você tem um alfabeto. É um alfabeto de 16 caracteres da representação hexadecimal, e também você pode aplicar o código de Huffman para isso. Mas ele foi desenvolvido tendo como, vamos dizer, propósito principal a compressão de arquivos de texto. E sem entrar muito no conceito de entropia para explicar por que certos arquivos não são comprimíveis, fiquemos apenas com o seguinte pensamento. Certos arquivos podem ser extremamente comprimidos e outros não podem ser muito comprimidos, justamente pela, vamos chamar assim, pela densidade da informação que está ali. Se eu tiver um arquivo que tem 1 milhão de caracteres e todos eles são a letra A, eu posso codificar esse arquivo dizendo quantos caracteres tem e qual ele é. Então eu armazeno esse arquivo simplesmente dizendo 1 milhão A. Ou seja,
ou se eu quiser um formato mais interessante, eu digo A 1 milhão. Tá? E obviamente ele fica extremamente pequeno. Mas que método é esse? Né? Não é método isso aí. Simplesmente eu olhei o arquivo e disse, esse aqui dá para fazer desse jeito. Mas código de Huffman não. É um método realmente onde você, dependendo do arquivo, você faz uma adaptação no processo de compressão, de maneira que a representação de cada caractere vai depender da sua frequência naquele arquivo. Então, se você passa pelo arquivo uma primeira vez, fazendo a sua leitura, e você determina a frequência de cada caractere naquele arquivo, você vai fazer a compressão daquele arquivo da maneira ideal para aquele arquivo. A codificação desse arquivo poderá ser diferente, dos caracteres desse arquivo poderá ser diferente da codificação dos mesmos caracteres num outro arquivo, porque a frequência desses caracteres nesse outro arquivo pode ser diferente da frequência no arquivo anterior. Tá? Então, tipicamente, compressões aí entre 20% e 90% são comuns. Certo? Então, vamos usar aqui como exemplo um arquivo com 100 mil caracteres, e suponhamos, para simplificar um pouco as coisas, que o alfabeto tem essas 6 letras. Tá? E digamos que por uma varredura do arquivo a gente descobre qual é a frequência de cada caractere, ou seja, qual é a porcentagem, vamos dizer assim, da ocorrência desses caracteres. Tá? Poderíamos fazer simplesmente uma contagem da frequência em alguma unidade interessante. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos usar em unidade, já que eu tenho 100 mil caracteres no arquivo, eu verifico que o caractere A aparece 45 mil vezes, o caractere B 13 mil vezes e assim por diante. Se eu utilizar uma codificação para os caracteres, já que eles são só 6, baseada em 3 bits que são suficientes, dado que com 3 bits eu posso representar até 8 caracteres, então eu posso representar 6. Então eu usaria o código, por exemplo, 000 para representar o caractere A, 001 para B e assim por diante. Com isso eu monto uma tabela de conversão dos caracteres aí do alfabeto. Então, se eu quisesse escrever um arquivo contendo os caracteres A, B, C, D e F, eu usaria esses trios de bits para representar o arquivo. Certo? E isso daí me daria um certo tamanho para o arquivo. Mas quem sabe se eu decidisse gastar menos bits para as letras mais frequentes e mais bits para as letras menos frequentes, talvez isso gerasse uma economia. Então o método de Huffman é exatamente isso. Ele é baseado nessa ideia. Quem sabe eu consigo fazer uma atribuição de códigos de representação para os caracteres, que pela sua frequência ser alta e o tamanho ser mais curto, eu acabo economizando no final das contas. Então a ideia é codificar o arquivo, e isso significa representar cada caractere por uma sequência de bits. Então nós temos essas duas alternativas, tamanho fixo e tamanho variável. Quando o tamanho é variável, isso dependerá da frequência. Essa aqui é a ideia. Então, se eu utilizar tamanho fixo, como eu tenho 100 mil caracteres no arquivo, estou usando 3 bits para representar cada um, o arquivo vai ter 300 mil bits de tamanho. Se eu usar códigos variáveis, veja, eu tenho 45 mil caracteres iguais a A, eu estou usando 1 bit só para eles, eu estou utilizando 3 bits para os caracteres B, C e D, e eu tenho 13 mil Bs, 12 mil Cs e 16 mil Ds, 4 bits para representação de E e F, eu tenho 9 e 5 mil de cada um deles. Então tudo isso daí me dá 224 mil bits de representação. Isso me dá um ganho de aproximadamente 25% no tamanho do arquivo. Então é uma compressão já razoável. Tá? Muito bem, então qual é o problema que nós queremos resolver? Dadas as frequências de ocorrência dos caracteres de um arquivo, eu quero encontrar sequências de bits que sejam boas para se representar esses arquivos, de tal maneira que o arquivo comprimido tenha tamanho mínimo. Tá? Então veja, é um problema de minimização. Tá? Eu quero minimizar o tamanho do arquivo resultante, e a liberdade que eu tenho agora é a de estabelecer quais são
as sequências de bits que vão representar os vários caracteres do alfabeto, tendo em vista a frequência com que eles aparecem. Está claro o problema? Isso, nós vamos ver isso em seguida, exatamente. Porque senão eu não consigo decodificar depois, né? Muito bem. Então nós vamos chamar de códigos livres de prefixo aqueles onde, se você tomar dois caracteres quaisquer, digamos I e J, e olhar para a sua codificação, a sequência de bits associada a um deles não pode ser um prefixo da sequência de bits associada ao outro. Então, se um deles é representado por 10, o outro não pode ser representado por 101. Senão, na hora de decodificar, eu vou ler os bits da esquerda para a direita no arquivo, vou encontrar 10 e vou achar que esse é um certo caractere, quando na verdade eu deveria ter olhado um bit a mais para pegar 101. E esse sim é que seria um caractere com a representação de 3 bits. Tá? E eu vou usar esse fato aqui que nós não vamos demonstrar, de que sempre é possível encontrar uma solução ótima para esse problema, o problema da codificação que a gente definiu, de tal forma que as codificações dos caracteres do alfabeto sejam codificações livres de prefixo. Então, esse resultado é que fundamenta que a gente pode buscar uma solução na forma de codificação livre de prefixo. É aquela que minimiza o tamanho do arquivo resultante. Isso é uma solução ótima. O nosso objetivo é... O que você quer dizer com ruim? E se o objetivo é minimizar o tamanho do arquivo, por que essa codificação é ruim? Não, veja, acho que você está confundindo o objetivo. Tá? O objetivo é garantir que o tamanho final do arquivo seja pequeno. Se houver caracteres lá dentro que tem uma representação grande, mas essa solução é a melhor possível, então você vai ter que conviver com isso. Tá? Entre conviver com alguma representação longa de algum caractere ou evitar isso, mas não ter uma solução ótima, significa que você está otimizando o problema errado. Tá? Então, a ideia é garantir que o arquivo seja o mais curto possível. Então, nós temos o processo de codificação e o processo de decodificação que precisa ser feito posteriormente, quando você já tem o arquivo codificado. Então, o processo de codificação ele consiste na geração do arquivo comprimido, e esse processo é um processo trivial, porque você, estabelecido o código correspondente a cada caractere, tudo que você tem que fazer é ler novamente o arquivo e para cada caractere encontrado escrever o seu código correspondente. E você vai fazendo então as concatenações dos códigos. Então, por exemplo, para aquela codificação de tamanho variável que nós vimos antes, um arquivo que tivesse os caracteres A, B e C, ele teria a codificação formada por 0, que corresponde a A, 101, que corresponde a B, e 100, que corresponde a C. Então, esse seria o arquivo correspondente comprimido, né, correspondente a ABC. Então, veja, o processo de codificação ele independe do conjunto de códigos ser livre de prefixo. Codificar é simplesmente dizer, estabeleça a codificação que você quiser para os caracteres, leia os caracteres do arquivo e vá convertendo cada um deles. Né? Já o processo de decodificação, esse é muito mais sério, porque eu tenho um arquivo agora codificado e eu quero garantir que a recuperação da informação seja integral. Não posso ter nenhuma falha no processo de decodificação. E por isso, se eu tiver códigos livres de prefixo, a forma de decodificar é trivial também. Porque agora eu vou ler o arquivo o arquivo codificado da esquerda para a direita, e como é livre de prefixo, cada vez que eu encontrar um conjunto de bits que representa o código de algum caractere, eu já sei que isso não pode ser prefixo de nenhum outro. Então eu posso tomar a decisão assim que eu termino de encontrar uma sequência de bits que representa o código de algum caractere. E aí eu simplesmente mapeio. Né? Então, como nenhum código é prefixo de outro, o código que você encontrar no início do arquivo comprimido não pode te dar nenhuma ambiguidade. Você imediatamente vai saber qual é o caractere. Então,
convertido esse conjunto de bits que representa o primeiro código que aparece no arquivo para um caractere, o problema se reduziu agora a um problema indutivamente solúvel. Você tem o arquivo com um processo agora para resolver, que é da mesma natureza do anterior, comprimento 1 a menos. Então, se esse fosse o arquivo original, nós sabemos que os caracteres 0, que é o primeiro deles, corresponde ao A, é unívoco, porque não é prefixo de nada, então esse arquivo daí é simplesmente o arquivo AABE, pela conversão aí dos 4 códigos que aparecem lá dentro. A decisão de codificação e a decisão de decodificação, ela deve ser o mais facilitada possível. Então, para isso, é interessante utilizar uma estrutura de dados conveniente para a representação dos códigos. Ou seja, nós utilizaremos uma estrutura na qual os caracteres do alfabeto aparecem de tal maneira que eu consigo, obtido o caractere, saber qual é a sua representação e, a partir da leitura do arquivo codificado, descobrir, na medida que eu vou fazendo a leitura do arquivo codificado bit a bit, qual é o caractere da vez, o caractere que está sendo convertido. Então, nós vamos utilizar para isso uma árvore binária e vamos usar a seguinte convenção. Toda vez que na árvore binária caminharmos para a esquerda, isso significa que estamos fazendo o caminho correspondente a um bit 0, e toda vez que formos para o lado direito, correspondente então a um bit 1. E vamos colocar nas folhas os caracteres presentes no alfabeto. Então, essa é a ideia da representação. Então, se o código que estivermos utilizando é um código de tamanho fixo, então todos os caracteres têm representação de 3 bits, então a árvore de representação poderia ser dada pelo seguinte: se o primeiro bit do arquivo é um 0, e o segundo bit também é um 0, e o terceiro bit também é um 0, então o caractere é o A. Se o primeiro bit é 0, o segundo bit é 1, e o terceiro bit é 0, o caractere é C, e assim por diante. Então essa é uma exemplificação da representação que se pode fazer através da árvore. Por que essa árvore não é completa? Porque eu estou utilizando 3 bits, eu posso representar, portanto, 8 caracteres, mas eu só tenho 6. Então, por isso, faltam 2 folhas aí do lado direito. Certo? Eu não consigo fazer isso com menos bits do que 3, porque com 2 bits eu só posso fazer 4. Então, veja, a decodificação ela é muito simples agora. Ao ler o arquivo, eu vejo, eu estou na raiz da árvore, eu leio o primeiro bit, suponha que ele seja 1. Se esse bit é 1, então eu vou para a direita na árvore. Ao ir para a direita na árvore, eu não só já sei que isso corresponde à leitura que eu fiz lá do bit 1, mas isso também me diz o seguinte: o caractere que eu estou olhando para ele agora é um caractere que aparece 14.000 vezes. Bom, ele pode ser, começando com 1, tanto o caractere E quanto o caractere F. Então, se eu perceber que o próximo caractere que aparece lá é 0, eu sigo esse caminho e não podia ser outra coisa. Quer dizer, se fosse depois desse 1, um outro 1, tem um erro no arquivo. Tá? Porque não existe o ramo direito, o filho direito do nó rotulado aí com 14, primeiro. Né? E em seguida, se eu descubro que o terceiro caractere do arquivo é 1, então agora eu sei que é F, e o F é um caractere que aparece 5.000 vezes. Então essa informação está toda aí disponível. Se, porém, a representação é por tamanho variável, então veja, a árvore agora fica muito mais desbalanceada do que no caso anterior, porque dada a frequência do caractere A, que foi 45.000 em 100.000, eu escolhi colocar um bit só, e justamente o bit 0 para ele. Então, assim que eu tomo o ramo esquerdo da raiz, eu já chego numa folha. Eu sei que o caractere é esse, porque a representação não é uma representação onde pode haver prefixo. Logo, se eu encontrei o 0, ele é o caractere que representa o A, não pode ter nenhum outro caractere cuja representação começa com 0.
Então é isso, acho que está claro, né? Veja que todas as representações dos caracteres propriamente são nas folhas, e os caracteres intermediários, desculpa, os nós intermediários representam as decisões para escolher qual é o caractere que está sendo decodificado. Poderia ocorrer, como no caso da codificação com número fixo de bits, que algum nó interno tivesse apenas um filho, e não os dois. Então tem um exercício aqui para vocês fazerem, que é, se você tiver uma codificação ótima, ou seja, uma codificação que não pode ser melhorada, no sentido de diminuir ainda mais o tamanho do arquivo resultante, então, utilizando essa representação na forma de uma árvore binária, a árvore binária necessariamente será uma árvore cheia. Tá? Como é que se prova uma coisa dessa? Você pode fazer uma demonstração por contradição. Suponha que a árvore não é cheia, então agora eu consigo modificar a codificação dada para produzir uma codificação que é melhor ainda. Bom, isso contraria a otimalidade da codificação escolhida inicialmente. Tá? Então, façam esse exercício aqui. É simples o exercício, mas acho que convém pensar nele antes do dia que ele for cair na prova. Tá? Em consequência, né, da demonstração desse exercício, perceba que a gente pode então restringir a nossa atenção às árvores binárias cheias. Como é que são as árvores binárias cheias? O número de folhas é o número de caracteres do alfabeto e o número de vértices internos é 1 a menos que o número de folhas. Se você nunca demonstrou isso, geralmente em MC202 se faz a demonstração desse fato. Em MC348 também, num contexto diferente. No 202, normalmente, você está trabalhando com estruturas de dados que representam técnicas de armazenagem para agilizar algoritmos, e aí você, quando estuda árvores, principalmente binárias, né, é frequente se estudar justamente a demonstração desse pequeno resultado aqui, de que o número de vértices internos numa árvore binária cheia é o número de folhas menos 1. Tá? Já no MC348, você prova esse tipo de resultado aqui no contexto de grafos. Dado um grafo acíclico conexo, o número de arestas do grafo é 1 a menos do que o número de vértices do grafo. E aí, esse resultado aqui no fundo sai tanto de um quanto do outro dessas abordagens aí. Ou uma abordagem de estrutura de dados ou uma abordagem em teoria de grafos. Mas, de qualquer forma, mais um exercício aqui para vocês pensarem. Isso, nunca tem um só, exatamente. Se você quiser pensar em termos de grafo, significa que você só tem um vértice de grau 2, que é a raiz. Todos os demais ou tem grau 1, porque ele é folha, ou ele tem grau 3, porque ele tem um ascendente e 2 descendentes. Tanto faz a abordagem para se provar isso. Né? Muito bem. Se o arquivo codificado, então, é um arquivo que foi codificado com base em uma codificação que não é de tamanho fixo, como é que eu faço para computar o tamanho do arquivo comprimido resultante? Veja que no caso da codificação de tamanho fixo é simples. Você pega o tamanho do arquivo, multiplica pelo número de bits usado para cada caractere. Então é número de caracteres vezes o número de bits e acabou-se. Né? Foi aquele 300.000 que apareceu antes. Arquivo de tamanho 100.000, cada caractere representado com 3 bits, 300.000. Mas a computação que nós fizemos naquele exemplo, quando a codificação é de tamanho variável, foi específica para o exemplo. Então vamos ver a fórmula geral de se fazer isso. Né? Vamos usar a notação T é uma árvore que representa uma certa codificação. D, T de C, é a profundidade da folha que representa o caractere C. E vamos chamar de FC a frequência do caractere C. Então agora eu posso computar facilmente o tamanho do arquivo codificado. Para cada caractere C, eu olho a sua frequência, esse é o número de vezes que aparece, e multiplico isso daí pela
profundidade, porque a profundidade vai te dizer exatamente o número de bits que você precisa para representar cada caractere. Então, quando você faz essa soma para todos os caracteres do alfabeto, você tem o tamanho do arquivo correspondente. E nós vamos chamar de o custo da árvore T. Tá? O custo da árvore T é essa medida do tamanho final do arquivo comprimido, tendo em vista uma codificação específica dada pela árvore T. Tá? Muito bem, então qual que é a ideia do algoritmo de Huff? Nós queremos encontrar a representação mais curta possível para o arquivo final, que vai envolver a escolha de representações curtas para caracteres muito frequentes, ao preço de termos representações longas para caracteres menos frequentes. Então, de certo modo, eu preciso ir descobrindo qual é a união que eu devo fazer de códigos de representação de caracteres, de tal modo que quando eu chegar no ponto de um nó interno da árvore para tomar a decisão, se o caractere é de alta frequência, essa decisão vai ser tomada muito cedo, ou seja, eu vou chegar a ele muito cedo. Ou, em outras palavras, ele vai estar numa altura, numa profundidade baixa, numa altura elevada da árvore, ou seja, o mais perto possível da raiz. Tá? Então, se eu olho para as frequências, ou seja, passo uma vez pelo arquivo inteiro, faço a leitura dos caracteres, contando quantas ocorrências existem de cada um, eu já posso começar montando essa árvore a partir das folhas. Eu conheço o alfabeto, então eu tenho C folhas. E eu preciso produzir os C-1 vértices internos dessa árvore. Os nós internos da árvore, que são onde as decisões são tomadas. Então, cada vez que eu parto de 2 nós da árvore para produzir o ancestral imediato desses dois, eu estou fazendo o que posso chamar de uma intercalação. Estou intercalando a informação de que, para esses 2 caracteres, a decisão vai ser tomada no nível imediatamente acima deles. Então, por isso que a gente chama esse processo de um processo de intercalação. Cada uma dessas intercalações, então, dá origem a um nó interno, que vai ser o pai desses 2, e, no caso de 2 folhas, é um pai de 2 folhas, no caso de um nó interno e uma folha, é o pai de um nó interno e uma folha, e assim por diante. Quer dizer, é a construção natural da árvore se fizermos isso de baixo para cima. Né? E para que nós tenhamos a representação que otimiza o tamanho do arquivo, as frequências dos caracteres é que decidirão em que ordem serão feitas essas intercalações. Então nós precisamos olhar para essas frequências na hora de decidir a ordem das intercalações. Então, eu acho que é bem intuitivo, né, produzir o algoritmo já nesse ponto. Então, a entrada, qual é o conjunto de caracteres, as suas frequências já conhecidas para um arquivo específico. A saída é a raiz de uma árvore binária que representa uma codificação ótima a nível de prefixo. Então, veja, eu estou dizendo que nós vamos escrever agora abaixo dessa introdução aí, o código que produzirá uma árvore binária, e já estou adiantando que o objetivo aqui é que essa árvore binária seja ótima, além de ser uma árvore que representa uma codificação livre de prefixos. Tá certo? Mas onde é que está essa otimalidade? Não está ainda, quer dizer, nós não fizemos a demonstração. Como eu prenunciei no início da aula, nós íamos chegar ao algoritmo pelas ideias que levam ao seu desenvolvimento, mas iríamos deixar para fazer a prova da sua corretude, ou seja, a prova dessa otimalidade mencionada aí, depois de vermos o procedimento. Então, a estrutura crucial aqui do algoritmo é essa fila de prioridades, e essa fila de prioridades é baseada nas frequências dos caracteres. Note que a cada momento que nós fazemos a intercalação de 2 vértices da árvore e produzimos um vértice que representa esses 2, é natural que eu diga que a frequência com que eu devo passar pelo nó interno, no qual está a bifurcação para 2 caracteres que estão logo abaixo, é natural pensar que a frequência com que eu vou passar aqui é a soma das frequências com que eu vou atingir cada um dos seus 2 filhos. Então, por isso, na hora que eu crio o nó interno, eu somo a frequência dos seus 2 filhos e considero que essa é a frequência daquele nó interno. Certo? E como o processo de intercalação
eu sei que ele vai ter que se dar exatamente uma vez a menos que o número de caracteres do alfabeto, eu posso fazer isso na forma de um laço sem necessidade de recursão, que às vezes esconde um pouquinho as coisas, né? Do alfabeto. O que? Isso. O que é uma fila de prioridades, ela recebe inicialmente todos os caracteres do alfabeto e a fila de prioridades é tal que eu sempre retiro da fila de prioridades aquele que tiver menor frequência. Então é uma fila de prioridade baseada em frequência, com o menor sendo o primeiro elemento a ser retirado. Tá? E você vai ver que aqui no passo 8 a gente faz uma inserção cada vez que criamos um nó novo. Então a ideia realmente é muito simples, né? A gente cria um registro novo para armazenar o pai dos dois elementos que nós escolheremos da fila de prioridades, que são os seus dois primeiros mínimos. Então x e y são o primeiro mínimo e em seguida o segundo mínimo da fila de prioridade. O primeiro deles vai se tornar o filho esquerdo, significando que para chegar do nó interno z até x, que é o primeiro mínimo que eu obtive, eu vou usar o bit 0, que eu estou indo para a esquerda, e se eu estiver indo para o lado direito, eu vou usar o bit 1. A frequência que eu vou atribuir ao nó z é a soma das frequências dos seus dois filhos, então x e y. E eu agora, dado que já removi x e y da fila de prioridades Q, eu agora insiro z porque ele é o próximo. Tá? E feito esse laço n-1 vezes, eu terminei de fazer todas as intercalações e eu retorno agora a única coisa que está na fila, que é a sua raiz. Porque nesse momento só sobrou na árvore binária, só sobrou na fila de prioridades a raiz da árvore binária, que é o que eu quero devolver. Porque lembra que tem um exercício anterior que eu disse, se você tiver n folhas, você vai ter n-1 nós internos. Então eu preciso produzir n-1 nós internos. Então eu tenho que passar pela alocação da linha 4 n-1 vezes. Tá? Que é o número de nós internos. Agora, ligado a essa pergunta, tem aqui uma pergunta a respeito dos passos 5 e 6. Será que não existe o perigo de logo depois de realizar o passo 5, a fila de prioridades Q fica vazia, e aí quando eu vou realizar 6, eu ganho um core dump? E veja, não existe teste nenhum, eu não estou perguntando se a fila está vazia. Por que eu posso fazer a chamada da extração do mínimo da fila de prioridades Q na linha 6, se eu acabei de fazer na linha 5 e eu não estou perguntando se a fila já ficou vazia? Claro que a resposta é porque eu já sei que ela não está vazia, mas a pergunta é por que eu sei que ela não está vazia? Se o n for 1, eu nem entro no laço. Isso, exatamente. Lembra, tinha um outro exercício, né, que... aliás, não foi um exercício, né, esse foi uma observação que eu enunciei para vocês, né, de que sempre existe uma solução ótima onde a árvore tem a propriedade de que cada nó interno tem exatamente 2 filhos. Certo? Então eu sei que ao criar cada... Foi um exercício isso? Tá. Ao criar um nó interno, eu vou criá-lo porque existem 2 nós que precisam de um pai. Então existem 2... sempre que tiver alguém na fila de prioridades, antes de eu terminar esse processo, sempre que tem alguém lá, tem 2. Então eu sempre posso pedir sem ter que perguntar se a fila ficou vazia ou não. Tá? Eu nem entro, né? Quer dizer, eu vou direto para... Da linha 2 eu vou direto para a linha 9 e dou a resposta. Só com a raiz. Exatamente.
Muito bem. Então agora, veja, nós temos aí um processo, um procedimento, o que quer que você queira chamar, menos algoritmo. Certo? Não provamos a corretude dele ainda. Tá? Então agora vamos mostrar que, de fato, temos tudo o que precisamos para que esse algoritmo esteja correto. Então o primeiro passo que eu vou utilizar aqui é a demonstração da escolha gulosa. Tá? Então o que significa isso? Né? Se temos C, um alfabeto, e para cada caractere desse alfabeto nós conhecemos a sua frequência, vamos chamar de x e y os dois caracteres que têm as menores frequências. As menores frequências. Tá certo? Então a conclusão do lema é o seguinte: existe um código ótimo livre de prefixo, no qual os códigos para x e y têm o mesmo comprimento e diferem apenas no último bit. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui é que, se você olhar para todos os caracteres do alfabeto, escolher aqueles dois que são os menos frequentes, então esses dois eles terão código de mesmo comprimento, e se são dois códigos de mesmo comprimento, significa que eles estão no mesmo nível da árvore, certo? Eles poderiam estar no mesmo nível da árvore, mas serem distantes um do outro na árvore. Ou seja, o caminho na árvore de um desses nós para o outro, que representa x e y respectivamente, poderia ser um caminho longo que passa por uma parte distante aí da árvore. Tá? E o que o lema está dizendo é o seguinte: olha, é possível você melhorar isso daí. É possível você encontrar uma outra representação equivalente a essa, na qual esses dois nós são filhos do mesmo pai. Ou seja, a diferença entre eles é exatamente um bit, e é, portanto, o último bit. Então, vamos provar esse lema. Seja T uma árvore ótima. Veja, então, você diz o seguinte: me dê uma árvore ótima. Tá? Eu não vou construí-la. Me dê uma árvore ótima. Agora eu vou provar que é possível encontrar uma árvore ótima que tem x e y, segundo a conclusão do lema. Suponhamos que A e B sejam duas folhas filhas de um mesmo nó na árvore binária de representação da codificação, e que sejam as mais profundas na árvore. Então eu estou dizendo o seguinte: você tem uma árvore ótima, você agora vai no último nível da árvore ótima e você encontra duas folhas que sejam irmãs. Okay? É aí que eu gostaria que estivessem, por exemplo, aí que eu gostaria que estivessem as folhas que representam os dois caracteres menos frequentes. Bom, é claro que se estiverem aí está ótimo, não tem mais nada que fazer. Mas se as folhas que estão aí não representam caracteres menos frequentes, significa que eles estão em algum outro lugar. Eu quero agora fazer uma transformação nessa árvore de maneira que esses dois caracteres que são os menos frequentes sejam exatamente os irmãos ali embaixo. Certo? Então, suponha que x e y são também folhas, mas essas são justamente as de menos frequência e possivelmente não estão como irmãs no último nível. Tá? Então a ideia, como também foi no caso de demonstração que a gente fez na aula passada, para mostrar a escolha gulosa, você parte da árvore T e obtém uma outra árvore que você demonstra que também é ótima, onde o que o lema pede está satisfeito, que é, em outras palavras, que x e y sejam folhas irmãs. Então, a ideia está ilustrada nessa figura aí de cima. As folhas A e B são folhas irmãs. As folhas menos frequentes correspondem a x e y. Então, o que nós vamos fazer primeiro é trocar A e x. Depois, nós vamos trocar B e y. E com isso, nós vamos produzir primeiro a árvore T', depois a árvore T duas linhas. E só de olhar para a forma da árvore nessa ilustração, você já tem uma ideia de que isso aí está dando certo. Porque não houve modificação da árvore, ela continua com exatamente a mesma estrutura. E se aquela representação era uma representação ótima, essa daqui também será. Mas isso daí é uma mostração, não é uma demonstração. Né? Só estamos mostrando na ilustração e não fazendo a prova. Então vamos comparar o custo de T e o custo de T'. Bom,
se eu olhar para a diferença entre o custo de T e o custo de T', eu percebo o seguinte. O custo de T é a frequência de cada caractere multiplicado pela profundidade em que esse caractere se encontra na árvore T. A mesma coisa se eu fizer para a árvore T', vai ser a frequência de cada caractere multiplicado pela profundidade em T', e tudo isso somado para todos os caracteres do alfabeto. Tomada essa diferença, nós percebemos que todas as parcelas da primeira soma aparecem na segunda, exceto aquelas referentes a x e a a. Então, no termo da esquerda, aparece a frequência de x vezes a altura de x, a profundidade de x, mais a frequência de a vezes a profundidade de a, menos a frequência de x vezes a sua profundidade em T', menos a frequência de a vezes a profundidade em T'. Acontece que a profundidade de x em T' é igual à profundidade de a em T, que foram só substituídas. Da mesma forma, a profundidade de a em T' é a profundidade de x em T. Então, colocando aí em evidência a diferença entre as frequências, então eu tenho a frequência de a menos a frequência de x. Como x é uma folha que tem a mais baixa frequência, a frequência de a é maior ou igual à frequência de x. Então, o que está dentro desse primeiro parênteses é maior ou igual a zero. A profundidade de a, como a aparecia no último nível, x aparecia ou nesse mesmo nível ou acima, certo? Então, a profundidade de x era menor do que a profundidade de a, então o que está dentro desse segundo parênteses também é não negativo. Então, o produto dessas duas coisas é maior ou igual a zero. Bom, mas isso então se traduz em dizermos que o custo total de T é maior ou igual do que o custo total de T'. Mas T era ótimo. Bom, se T era ótimo e T' tem um custo menor ou igual ao custo de T, então só pode ser ótimo também, então T' é ótimo. Exato. Não, veja, se você tem otimalidade de T, e você tem uma outra árvore cujo custo é menor ou igual ao custo dessa, só pode ser igual, porque a essa otimalidade aqui garante que menor não pode ser, senão você tem uma contradição. Então, T' também tem que ser ótimo. Da mesma maneira, se você agora parte de T' que você já sabe nesse momento que é ótimo, para a produção de T2' que está lá em cima à direita, então comparando essas duas, você conclui igualmente que T2' tem que ser ótimo. E em T2' está exatamente a solução do que o lema se propõe a provar, que é a existência de uma codificação na qual os dois caracteres de mais baixa frequência são, essencialmente, dizer que são folhas irmãs no último nível, né? Então, o resultado vale. Então, isso prova vamos voltar a olhar aqui o lema. Isso prova, então, a escolha gulosa, né? Nós estamos gulosamente escolhendo a partir do conjunto de n folhas para produzir a árvore. E o que nós vamos fazer primeiro é substituir, no lugar das duas folhas menos frequentes, um nó que as representa. Tomada essa decisão, eu substituo, no lugar dessas duas folhas com as suas respectivas frequências, um nó que representa as duas folhas e cuja frequência é a soma das frequências representadas por aquele nó. Então, veja, eu diminuí o número de nós que precisam ser intercalados de n para n-1, através de uma escolha baseada num critério exclusivamente local. Quer dizer, eu não precisei olhar para o arquivo inteiro, para decidir de que forma eu rearranjo os bits para poder concluir que havia duas folhas ali que precisam ser as primeiras a serem intercaladas. Ou seja, não foi uma análise global das possibilidades que eu tinha de codificação. Foi uma análise baseada exclusivamente na leitura da frequência dos dois caracteres que eu tinha pré-computado. E com isso eu decido que realmente a intercalação deve ser feita a partir
das folhas de menor frequência. E é por isso que nós utilizamos aquela fila de prioridades baseada em mínimo das frequências para poder decidir a ordem de fazer as intercalações. Mas é consequência direta disso daí, né? Quer dizer, se você está intercalando sempre por ordem de frequência, da mais baixa frequência para mais alta frequência, certamente o último elemento que você intercalará será aquele que tiver a maior frequência. Tá certo? Quer dizer, já que você está intercalando os que têm menor frequência primeiro, a árvore está crescendo das folhas para a raiz e, veja, pode ocorrer o seguinte: ao fazer uma parte da árvore, você resulta com um nó interno cuja frequência é a soma de todos os nós, das frequências de todos os nós folhas desse nó interno. Você também pode ter a mesma coisa do outro lado. Um conjunto de folhas cuja intercalação resultou num nó interno, cuja frequência é a soma das frequências das folhas ali representadas, e a última intercalação que você faz, ela pode não ser uma intercalação que envolve um caractere de mais alta frequência. Pode estar envolvendo dois nós internos. Certo? Muito bem. Então essa foi a prova desse lema. O que falta então provarmos para termos a corretude do algoritmo guloso que a gente viu? Falta provar a substitutura ótima. Então esse segundo lema, veja, essa aula é interessante no sentido de que ela te mostra como estruturar o projeto de um algoritmo guloso. Tá? Eu acho que vocês já estão esperando que isso daí é um conhecimento que vocês devem tirar dessa disciplina, certo? E serão avaliados quanto à sua habilidade de fazer isso. Então, convém conhecer bem e ter da forma mais natural possível esse processo de obtenção de um algoritmo desses, assim como a demonstração de sua corretude. Tanto pode ser a priori, como a gente fez na aula passada, quanto a posteriori, como a gente está fazendo agora. Então, para esse lema da substitutura ótima, de novo, seja C um alfabeto, seja F de C a frequência de cada caractere. Digamos que X e Y sejam dois caracteres agora com a menor frequência. E o que nós vamos fazer é... Lembra quando eu descrevi que nós estávamos tomando da fila de prioridade os dois caracteres de menor frequência e fazendo a união dos dois? Esse nó interno, que é o par imediato das folhas correspondentes a esses dois nós de menor frequência, no fundo o que está acontecendo é que ele está substituindo no processo agora de criação da árvore, ele está substituindo aqueles dois. Certo? E o que nós precisamos provar é que a solução que nós obtivermos para o todo, ela, quando restrita a essa situação em que aqueles dois foram substituídos por um, você tem nessa substitutura igualmente otimalidade. Você tem igualmente otimalidade nessa situação menor. Então, vamos chamar de C' um alfabeto que nós criamos a partir do alfabeto C, removendo X e Y, que são os dois menos frequentes, e incluindo um novo caractere Z nesse alfabeto. Então, vamos pegar C, unir com Z e tirar X e Y. Tá? E Z vai ser justamente esse, entre aspas, caractere que corresponde ao nó interno, que é o par imediato de X e de Y. Os caracteres que pertenciam a C permanecem em C', mantêm as suas frequências de antes, e nós vamos definir a frequência de Z como sendo a soma das frequências de X e Y. Suponha que T' é uma árvore binária que representa um código ótimo, livre de prefixo, para C'. Então eu digo que, como conclusão, a árvore binária T obtida a partir de T', substituindo-se o vértice folha Z de T' por um vértice interno tendo x e y como filhos, representa um código ótimo livre de prefixo para C.
Tá? Então, veja, isso aí é exatamente a parte final da demonstração de corretude do algoritmo, né? É aquela pequena porção de código que apareceu dentro do laço para daquele algoritmo, né? Nós criamos o nó Z, o nó interno, com os dois filhos sendo justamente os próximos em ordem crescente de frequência. Tá? Então vamos demonstrar esse lema. Então vamos olhar para o custo de T e para o custo de T'. Tá? O arquivo é o mesmo, certo? Se eu tomar um caractere C que está no alfabeto original C, exceto por X e Y, nós sabemos que a frequência é a mesma no arquivo para esse caractere e a profundidade é a mesma, porque eu não fiz nenhuma alteração na árvore T' a respeito disso. Certo? Para o caractere X, se eu olhar o custo correspondente a ele em T e olhar para o caractere Y e o custo correspondente a ele em Y, somar essas duas coisas, então nessa soma desse segundo bullet que aparece aí, essa soma corresponde ao custo referente a T para o caractere X e para o caractere Y. Bom, colocando isso daqui em evidência e substituindo o outro termo, nós temos que a frequência, isso é a mesma coisa que a frequência de Z vezes a profundidade de Z em T' mais a frequência de X mais a frequência de Y. Bom, então isso significa que se eu olhar para o custo total de T' é a mesma coisa do custo total de T menos essas duas quantidades aqui, que são a frequência de X e a frequência de Y. É simplesmente da expansão desse somatório aqui. Veja, se você fizer... Não, a frequência é a mesma, a profundidade é 1 a menos, né? Certo? Você tem... o Z justamente vai ser aquele representante do nó interno cujos filhos são X e Y. Então, o que nós queremos provar? Que a partir de T', que é uma árvore ótima, que representa uma codificação livre de prefixo, eu consigo construir T substituindo a folha Z por um nó interno com X e Y como seus filhos imediatos. Então, suponha que não é o caso. Então, essa parte da demonstração se dá por contradição. Suponha que existe uma outra codificação livre de prefixo cujo custo total é inferior ao custo de T. Ou seja, eu peguei T', que era ótima, representava uma codificação livre de prefixo, transformei em T, que eu gostaria de provar que é ótima livre de prefixo. Certo? Bom, suponha que não seja ótima. Suponha que eu fiz essa transformação e não é ótima. Bom, se ela não é ótima, existe alguma outra ótima. Seja ter duas linhas essa outra que é ótima. Eu espero obter uma contradição fazendo uma modificação em T' e levando a concluir que... Desculpa, fazer uma modificação em T duas linhas, levando à conclusão que T' não era ótimo. Isso vai me dar a contradição que eu queria. Então, pelo lema anterior, nós podemos supor que X e Y são folhas irmãs em T duas linhas. Se não forem, a gente aplica a prova do lema e faz essa mudança. Agora vamos obter, a partir de T duas linhas, pela substituição de X e Y no lugar de uma folha Z, ou seja, nós vamos olhar em T duas linhas, verificar onde está a folha correspondente a Z, colocar ali naquele lugar um nó interno e como dois descendentes ali, justamente X e Y. Isso vai nos dar uma T três linhas, que é uma... Deixa eu começar de novo essa parte aqui, espera um pouquinho. Você tem T duas linhas, que é uma solução ótima para a codificação do alfabeto C. Portanto, no alfabeto C estão presentes X e Y. Agora eu removo X e Y e no lugar dos dois eu deixo aquele ancestral imediato deles, o pai desses dois. Porque se X e Y eram folhas irmãs, tem um pai imediato.
Essa nova árvore eu estou chamando de T3 linhas. Bom, essa nova árvore ela é uma codificação para o alfabeto C', constituído do alfabeto C, sem o X e sem o Y, com Z lá dentro. Certo? E então eu vou atribuir a frequência para essa folha Z da árvore T3 linhas como sendo a soma das frequências das antigas folhas X e Y que elas substituíram. Então qual que é o custo de T3 linhas? Bom, é o custo de ter duas linhas menos fx menos fy pelo mesmo raciocínio que nós fizemos naquela linha lá de cima. Tá? Mas, veja, por contradição, nós supusemos que o custo total de ter duas linhas é menor do que o custo de t. Então, isso aqui é menor do que o custo de t menos as mesmas duas parcelas, f de x e f de y. Mas isso aqui nós vimos que é exatamente b de t', então isso daí contradiz a hipótese de que t' é uma árvore ótima para c'. Logo, não pode existir, como nós tínhamos suposto aqui em cima por contradição, essa t duas linhas que para o alfabeto completo C tem um custo total menor do que o custo de t obtido a partir de t'. Então isso demonstra esse lema. Juntando esses dois lemas, nós temos então o teorema que diz que o algoritmo que nós produzimos está de fato correto. Então o algoritmo de Huffman, aquele que nós mostramos há pouco, ele constrói de fato um código ótimo livre de prefixo para o alfabeto C inteiro. Certo? E essa demonstração é exatamente consequência da subestrutura ótima e da validade da escolha gulosa. Então, vamos resumir esse exemplo inteiro aí. Então, você tem um problema, que é o problema de minimizar o tamanho do arquivo resultante de uma codificação escolhida. Então, você pega o seu problema, procura enxergá-lo como um problema de otimização, busca que, feita uma escolha, te reste apenas um único subproblema a resolver. Claro? Em seguida, você busca provar que existe uma solução ótima do problema que atende a essa escolha gulosa que você idealizou. Na terminologia de projeto de algoritmo guloso, isso significa dizer essa frase aqui: a escolha feita pelo algoritmo é sempre uma escolha segura. Por que a gente usa essa terminologia? Fazer uma escolha segura significa eu vou fazer essa escolha e depois eu vou prosseguir e não preciso mais nem olhar para o que vai acontecer, porque eu já demonstrei que aquela escolha dali levaria a uma solução ótima. É nesse sentido que se chama escolha gulosa. Ou seja, a sequência de passos de escolhas que se faz é garantidamente indutiva a uma solução ótima para o problema original. Tá? Exceto por duas ou três palavras que você trocou aí, é isso mesmo. Você mostra que, dada uma solução ótima, se a escolha gulosa que você está fazendo já fizer parte dela, tudo resolvido. Se não fizer, eu vou modificar essa solução ótima para que uma nova solução ótima contenha a escolha gulosa que eu estou fazendo. Então, como esse processo que eu estou realizando sempre garante que existe uma solução ótima que eu almejo alcançar e que inclui a escolha do momento, então, eventualmente, eu chego lá. Claro? Muito bem. Segunda parte, então, do que precisa ser demonstrado é que, uma vez feita essa escolha gulosa, o que resta resolver é um subproblema, com a propriedade de que, se você combinar a resposta ótima do subproblema inteiro, que restou, com aquele elemento que você tomou na sua escolha gulosa, então você tem uma solução ótima do problema original. Essa parte tem que ser demonstrada. Então, a que corresponde o passo 1? Ter uma ideia boa do que deve ser uma escolha gulosa. O que corresponde ao passo 2? Provar que aquela escolha sempre leva a uma solução ótima.
que corresponde à parte 3? Provar a subestrutura ótima. Ou seja, toda a ideia do paradigma de projeto de algoritmo guloso está resumido nesse slide aqui. Então, se você souber fazer o que está previsto que se faça aqui, você sabe projetar o algoritmo guloso. Tá? Você pode fazer a idealização da escolha do passo 1 e fazer a prova do item 2 e depois fazer a prova do item 3, ou fazer primeiro a prova do item 3, mas, fundamentalmente, você pode preceder o desenho, o projeto do algoritmo na sua forma de redação como pseudocódigo, pela demonstração da corretude daquilo que você escreverá. Tá? Ou você pode se sentir mais confortável projetando o algoritmo primeiro, projetando o procedimento primeiro e depois fazendo a prova, como a gente fez hoje com o código de Java. Não passei. De fato, não. Nem sempre é necessário. É apenas uma maneira de você chegar a um algoritmo. Não precisa ser sempre por esse método. Bom, então veja. Como a parte que mais requer engenhosidade é a demonstração da subestrutura ótima, normalmente o que você faz é tomar uma solução ótima genérica e dizer, veja, eu posso modificá-la de maneira que a escolha gulosa se prova segura. Tá? Então, tanto no que nós fizemos na aula passada quanto no que nós fizemos hoje, o caminho foi sempre esse. Então, com isso, nós terminamos o tópico de paradigma guloso. Não sei, acho que não. Acho que eu só tinha previsto 2. Será que tem uma terceira? Eu não estou me lembrando. Eu vou ver se tem mais alguma que eu tinha pretendido fazer. Estou me esquecendo agora. Mas, enfim. A prova é no dia... nós estamos, sim, de fato, algumas aulas adiantadas. Então, com isso a gente termina, eu acho, a menos que a observação dele esteja correta, de que eu estou me esquecendo de algum outro exemplo interessante de apresentar para vocês. E, então, em princípio, matéria para a próxima prova é até este ponto, certo? O que nós temos em seguida, se eu estou me lembrando bem, é representação de grafos e depois a parte de algoritmos de grafo. Deixa eu ver se eu estou com a página aberta aqui. Se eu estiver, eu já posso tirar essa dúvida.